Boa noite, bem-vindos ao programa Mosef. Quando se fala de transportes aéreos em Moçambique, há um nome que é incontornável: José Viegas. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane, foi durante 6 anos diretor-geral dos aeroportos de Moçambique, mas foi à frente das linhas aéreas de Moçambique que se destacou ao longo de 20 anos como presidente do Conselho de Administração. Engenheiro José Viegas, muito obrigada por nos dar esta honra de podermos conversar consigo aqui no programa Mosef. Muito obrigado, da minha parte também, é muito honra estar aqui convosco. Muito obrigada. Engenheiro José Viegas, vamos começar olhando para a conferência do Fórum Mosef que se realiza já dentro de dias sobre os desafios de infraestrutura e logística. Os temas que estarão em discussão são investimento, mobilidade e competitividade. Na sua ótica, que temas-chave é que devem ser discutidos nesta conferência? Pois bem, isto é um tema, de facto, de certo modo abrangente e transversal, porque falar de infraestrutura e falar de logística tem uma componente muito importante, que é a componente dos transportes em si. E os transportes, embora não seja um analista nesta área de transportes, os transportes em si representa, em 2009, representava em 2009 cerca de 10% do PIB. Hoje não tenho os números exatos do que é que representa este setor, mas é um setor vital para a economia e para o desenvolvimento do nosso país. E os transportes em si têm vários subsistemas, não é? Portanto, têm vários modos de transporte. Por isso, eu considero que este fórum e esta conferência que vai se realizar um momento muito importante para nós fazermos uma reflexão, sobretudo naquilo que foi pelo menos os últimos 5 anos de gestão governativa deste país e aquilo que vai ser o futuro e os desafios do futuro para a nova geração de gestores deste país. E por isso eu entendo que realmente é uma boa oportunidade. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Nesta área dos transportes e pegando na questão do tema dos planos que referiu, há um documento de referência, que é a Estratégia Nacional de Transportes, que diz respeito ao período entre 2009 e 2014. Estamos em 2015. Poderá haver aqui algum espaço ou alguma oportunidade de revisão desta estratégia? Sim, sabe que existe um plano de desenvolvimento integrado do setor dos transportes, desenhado no início de 2009 e válido para o período 2009-2014. Portanto, é um quinquênio em que se desenhou, não foi só as estratégias que se abordou, falou-se também sobre políticas. O documento em si está muito completo, precisa de naturalmente ser atualizado. Está realmente um documento sonhador. Eu digo até que é sonhar que nós vamos fazendo rolar a indústria dos transportes, e é um documento que define o papel que cabe aos transportes rodoviários, que é dominante. Aliás, no cotidiano nosso hoje só falamos no transporte rodoviário, essencialmente para o transporte de passageiros ao nível urbano. Mais de 80% do transporte de passageiros. Exatamente. E de carga, em Moçambique, é feito por via rodoviária. Fala sobre o transporte ferroviário, essencialmente o desenvolvimento dos corredores este-oeste, o corredor de Maputo a sul, no centro o corredor da Beira, e a norte o corredor de Nacala.
desenvolve o conceito de um centro logístico por excelência à volta de Nacala, e é aí que surgem os projetos de desenvolvimento dos portos de Nacala e os projetos do aeroporto de Nacala, do qual eu estou, de certo modo, e muito recentemente mais familiarizado, porque estive envolvido na parte da comercialização do aeroporto de Nacala, junto da autoridade aeroportuária, que são os aeroportos de Moçambique. Fala, portanto, na componente do transporte marítimo, que me parece um fator importante e chave hoje no desenvolvimento, sobretudo na parte das mercadorias. Poder navegar ao longo do Oceano Índico e poder usar também os nossos rios que sejam navegáveis para fazer o transporte marítimo de cargas. E, por último, fala no transporte aéreo, que é digamos, o meu ponto mais forte, é um pouco a área dos transportes aéreos. Portanto, o documento é muito completo, muito ambicioso, para ser executado em 5 anos, e acho que muitos de nós que estão na indústria dos transportes conhecem pouco sobre o conteúdo desse mesmo documento. Quando diz que é um documento algo sonhador, quer dizer que é difícil de executar? Eu diria que é um documento, eu diria que se nós pudéssemos realizar 20% ou 30% daquilo que lá está, daríamos por satisfeitos. Eu penso que o documento, pela forma como ele está elaborado, ultrapassa a fasquia dos 5 anos. E que o que pecou foi nós passarmos de um documento escrito, teórico, discutido a um certo nível no setor, passarmos depois à prática. E esse momento de passar da teoria à prática, com planos sectoriais bem definidos, é que penso que falhou. E eu diria o seguinte, no ramo do transporte aéreo, estabelecia-se um programa de liberalização do transporte aéreo em Moçambique de uma forma gradual. Há recomendações internacionais, há documentos assinados pelos chefes do Estado, enfim, em vários fóruns se fala muito sobre a liberalização do transporte aéreo e, sobretudo, naquilo que é a implementação da Declaração de Inhamussukro, na Costa do Marfim. Isto, anos que já lá vão, e anos que se vão, e que o transporte aéreo em Moçambique, embora teoricamente diga-se que está liberalizado, mas na prática assistimos que ele continua a ser monopolizado por um operador aéreo. Não vou citar nomes por uma razão... Não é necessário. Pois, exatamente. Até porque tenho algumas costelas daquele lado. Então, a liberalização gradual tinha 2 frameworks, em termos de... dois indicadores temporais. 2009, devia-se abrir a duodesignação nas rotas regionais. Isto é, entre Maputo e Joanesburgo devia haver, até 2009, 2 operadores de cada lado. E, de facto, foi cumprido. Existe dos 2 lados, infelizmente, até hoje, nesta rota Maputo-Joanesburgo, embora tenha sido aberta a duodesignação, prevalecem a existência de um operador de cada lado. Porque o mercado em si, os acordos aéreos em si, estão limitados na oferta de capacidade que outros segundos operadores possam colocar na rota. Privilegiam ainda os operadores tradicionais. Portanto, é uma desvantagem competitiva e, na prática, o mercado, embora se possa dizer que pode haver 2 operadores, na prática só existe um de cada lado. Estabeleci que em 2010 havia, para as companhias aéreas regionais, espaço para as chamadas quintas liberdades. E na prática não aconteceu. Portanto, significa que daquele
gradualismo que se falava à prática, há realmente um caminho a percorrer. Eu percebo que a estratégia do governo, então, era uma estratégia de proteção a um operador nacional de bandeira com interesses do próprio Estado. E sobretudo porque este próprio operador estava num processo de capacitação, estava-se a equipar e precisava desta moratória para se equipar. Nos dias de hoje, a partir digamos, dos próximos 5 anos, de certo que haverá necessidade de entrar em novos operadores. O mercado está aberto, como é dito, e o Governo tem que criar condições para que esses novos operadores privados possam entrar. Portanto, há um desenvolvimento de infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura aeroportuária teve um grande salto qualitativo. Maputo, belíssimas instalações, Vilanculos, Pemba, Lixinga e, por último, Nacala. E o documento reserva ao setor público, instrumentalizado por empresas públicas, o papel de essas mesmas empresas públicas desenvolverem infraestruturas, seja nos portos, seja nos aeroportos ou num outro local, ou no outro ramo de atividade. Então, e essas empresas públicas desenvolveram infraestruturas com um peso significativo de investimento, que hoje, sem que o próprio Estado intervenha a garantir fórmulas para repagamento da dívida, essas próprias empresas terão muita dificuldade de responder ao serviço da dívida. E o princípio era que, gradualmente, o setor público, depois de feito o investimento público e percebendo de que o setor privado teria alguma dificuldade de o fazer, porque não quer arriscar, porque aqui neste exercício há riscos económicos, há riscos políticos, depois poderia-se entender que a gestão dessas concessões pudessem ser encaminhadas para o setor privado. E, portanto, é neste caminho que penso que é necessário seguir para que o documento da Estratégia do Desenvolvimento Integrado dos Transportes tenha, de facto, alguma correspondência. Senhor Engenheiro, se me permite, vamos então por partes, porque tocou aqui em vários aspectos que eu acho que seria interessante explorar um pouco. A liberalização do espaço aéreo, a concessão da gestão das infraestruturas e depois há um terceiro assunto que acaba por estar relacionado, tem a ver com a própria empresa nacional, a empresa de bandeira e a privatização, a possível privatização da gestão da empresa. Começando pelo espaço aéreo, a situação que temos é que há um monopólio na operação dos voos domésticos, não é? Mas é permitido a empresas nacionais operarem no espaço doméstico, é ou não? É. Ou seja, operadoras privadas. Nós vemos pequenas empresas, pequenos operadores a fazerem ligações regionais ou pequenas ligações. Portanto, existe esse espaço, têm licença para operar? Sim, há espaço para operadores privados nacionais operarem em concorrência com o operador tradicional de bandeira. O problema é que no setor dos transportes, no geral e particularmente no transporte aéreo, isto trata-se de capital intensivo, grandes investimentos e, sobretudo, diria que normalmente a prática é não investir em equipamento ou investir em equipamento e uma outra parte em leasing. Portanto, fazer ali um sistema híbrido
de investimento. A questão que se põe hoje é que a legislação estabelece que esse equipamento tem que estar registado em Moçambique. Tem que ter a matrícula moçambicana. Automaticamente, uma companhia moçambicana com um avião registado em Moçambique e com matrícula moçambicana está automaticamente abrangida pelo famigerado problema do blacklist. E hoje nós sentimos que o blacklist Portanto, qualquer aparelho registado em Moçambique automaticamente fica banido. Tem uma moratória de 6 meses e ao fim de 6 meses o aparelho tem que estar registado aqui em Moçambique. Mas a partir do momento em que está registado em Moçambique não pode operar no espaço europeu? Sim, não pode operar. Mesmo que assumamos que o tipo de equipamento que se vai operar no mercado doméstico não é necessariamente o equipamento que voa para o espaço europeu, que não há nenhuma intenção de um operador privado moçambicano ou operador público de voar para o espaço europeu, mas fica sempre para o consumidor, e sobretudo um consumidor que vem do espaço europeu, a recomendação de não usar uma companhia de bandeira moçambicana. E hoje nota-se com alguma frequência que o tráfego doméstico, por exemplo, entre Maputo e Nampula, para determinados cidadãos oriundos de países ocidentais, estão a usar a via Joanesburgo para chegar a Nampula. Portanto, vão daqui para Joanesburgo, num voo de uma companhia sul-africana, e depois na mesma companhia sul-africana vão de Joanesburgo para Nampula. Mas quer dizer que a tal blacklist imposta pela União Europeia acaba por ser impeditiva à participação ou seja, acaba por não ter interesse comercial para um operador estrangeiro, ainda que pudesse, operar no espaço moçambicano. Sim, o operador estrangeiro está impedido de operar dentro do mercado doméstico moçambicano. De acordo, mas se estivesse autorizado, abrindo-se o espaço a operadores estrangeiros, não seriam abrangidos por essa pela norma, vá lá, pela blacklist, porque não estariam registados aqui. Aviões, eu diria o seguinte, o que eu pretendo dizer é o seguinte: se permitirem que um operador nacional privado que opera no mercado doméstico possa usar equipamento importado com a matrícula estrangeira, isto tem vários benefícios, incluindo o benefício do seguro, incluindo para quem cede o equipamento, o lessor que cede o equipamento. Fica tranquilo, o equipamento está sendo, embora operado no mercado doméstico moçambicano, dentro das regras de que a aviação civil moçambicana estabelece, mas ele também tem um olho do registro estrangeiro que o equipamento traz. Não sei se me faço entender. Sim, então significa que há formas de contornar. Há formas, mas a legislação não permite. Mas é possível utilizar a legislação, então, para contornar, abrindo essa cláusula. É possível. Permitindo que as operadoras, ainda que operadoras nacionais, se possam registem. Com aviões de matrícula estrangeira. Aviões de matrícula estrangeira. Exatamente. Mas para isso é preciso que a legislação de um país terceiro autorize esse registro. Isso não tem problema nenhum. Isso é tranquilo. Isso não tem absolutamente nenhum problema. Então, porquê é que não foi feito até à data? Não foi feito porque, pronto, o que se pretendia, e eu aliás estive envolvido nisso, a defender a dado momento este exercício que era um exercício de criar um parque aeronáutico nacional. Portanto,
Moçambique precisa de ter um parque de equipamento aeronáutico, neste caso aviões, não é? Registados em Moçambique e que geridos por empresas moçambicanas. A prática provou que ao fim destes anos todos não tem sido fácil conseguir que as empresas moçambicanas possam fazer este exercício, porque o investimento de capital é muito elevado. Então, há que pensar, e aí é a questão que se deve colocar, o Governo deve repensar no assunto, se não devia abrir a hipótese de o registro ser feito com equipamento estrangeiro, não é? Reservando sempre a possibilidade de, a curto prazo, a empresa ir capitalizando e ir também tendo algum equipamento nacional. Portanto, e eu acho que isto era muito importante para alavancar o transporte aéreo em Moçambique, e sobretudo nos operadores aéreos. Agora, esta questão da blacklist é uma questão de segurança ou é uma questão de legislação? É uma questão que surgiu muito antes nos anos de 2009. Melhor do que eu, quem estava no setor da autoridade aeronáutica poderá explicar. A dado momento, a ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, e que os países são signatários, Moçambique é signatário da ICAO, a dado momento, a ICAO estabeleceu um programa, o SOP, que era para fazer a certificação e a auditoria dos níveis de supervisão que as autoridades aeronáuticas faziam em relação aos seus operadores aéreos. E naquela altura foram identificados uma série de irregularidades, incluindo na emissão de certificados. Até havia companhias aéreas que estavam no papel, mas que nunca operavam, nunca estiveram em Moçambique ou não existiam. Portanto, e os certificados eram mal elaborados, enfim, uma série de irregularidades. O que levou a que a própria ICAO recomendasse determinadas ações corretivas que infelizmente não foram feitas a tempo. Então, surgiu quando quisemos recomeçar o voo para a Europa. Os europeus foram buscar exatamente a informação na internet que estava disponível, a informação das auditorias da ICAO, e disseram, enquanto isto não ficar resolvido, nenhuma companhia aérea moçambicana pode voar para cá. Nenhuma companhia aérea com o registro de matrícula C9, que é o registro moçambicano, não pode voar para a Europa. Então, isto não quer dizer que seja um problema do operador aéreo em si, não é, mas é um problema da própria autoridade, do nosso polícia. Portanto, e enquanto isso não ficar resolvido, esse problema da blacklist não vai deixar de existir. Portanto, é blacklist de operadores aéreos a voar para a Europa. Não é blacklist da aviação civil, porque não existe blacklist da aviação civil. Os operadores aéreos foram induzidos pelas inconformidades da nossa própria aviação civil. Mas seria possível, através do quadro regulador, ultrapassar essa questão? Ou seja, utilizando o registro moçambicano? É possível. Eu julgo que a aviação civil, com a boa liderança que tem hoje, pessoas com muito conhecimento da indústria, com o suporte da própria ICAO, está no bom caminho para rapidamente nós podermos passar pelo menos a uma fase intermédia, porque há várias fases, não é? Portanto, que nos permita depois poder sair da lista negra. Eu acho que isso é fundamental e é importante e dá uma certa credibilidade à própria indústria, aos seus operadores
um conforto aos clientes, não é? Portanto, isso é muito importante. Engenheiro José Viegas, só para fechar esta questão da liberalização, que interesse é que uma operadora estrangeira poderá ter no mercado doméstico de Moçambique? Tem... o mercado doméstico é um mercado bom, não é rico. É um mercado que se constrói. Neste momento, por exemplo, só o caso do operador de bandeira deverá estar hoje na franja dos 700 mil passageiros ano. Domésticos, não sei quanto é que serão, mas a maioria é doméstico. 500 ou 600 mil passageiros domésticos. E eu acredito que o mercado tem dimensão para atingir 1 milhão de passageiros rapidamente, se houver alguns critérios importantes de acesso ao mercado, acesso ao consumidor. O preço é determinante, o fator preço, uma boa rede e eficiência no serviço, a pontualidade, são fatores determinantes, e a própria segurança, que é um elemento importante, são fatores que vão determinar o aumento da apetência do consumidor de voar cá dentro. Eu acredito que temos mercado, a classe média hoje moçambicana aumentou, há mais poder de compra, mas digamos, continua a ser caro viajar aqui dentro. E realmente a possibilidade de nós termos outras hipóteses, outros operadores a voar, não pequenos operadores, mas grandes operadores, trará benefícios à indústria da aviação, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Engenheiro José Viegas. Vamos voltar a essa questão. Falou em preço, eficiência e pontualidade. Vamos voltar a isso na segunda parte deste programa. Fique connosco, voltamos dentro de instantes. E estamos de volta para a segunda parte desta entrevista com o engenheiro José Viegas, ex-PCA das linhas aéreas de Moçambique. Engenheiro José Viegas, nós falávamos na primeira parte do programa sobre o tema de preço, eficiência e pontualidade. Neste contexto, é a favor ou não da privatização da empresa de bandeira? Isto é, de facto, é uma pergunta que eu não gostaria de abordar. Sabe que durante a minha gestão nós tivemos uma tentativa de privatização da empresa. Na altura, foram feitos vários estudos, inclusive a solução passava por fechar a empresa e abrir uma outra no dia seguinte, com o nome, em vez de ser LAM, ser Mozambique Airlines, etc, etc. Foram feitos, digamos, um concurso, portanto, apareceram alguns interessados. Eu recordo-me até que apareceu a TAP, apareceu a Air Maurícias. Bom, hoje a TAP passou também por um processo de privatização. Air Maurícias já não era o que era Air Maurícias. E, na altura, nós trabalhamos no sentido de provar que não era o momento de fazer a privatização. Era preciso continuar a apostar, fortalecer a empresa, continuar a reduzir a massa laboral. Nós éramos 1.800 quando eu entrei na LAM e quando saí ficamos 750. Portanto, foi um processo de redução, emagrecimento, sem convulsões. E, portanto, o processo de privatização não resultou. Nós provamos que éramos capazes de fazer a gestão da empresa, a empresa começou a dar resultados, iniciamos um processo de reestruturação financeira em 2005,
começamos a ter logo de imediato, no ano a seguir, resultados operacionais positivos. Não eram muito grandes. Depois sofremos vários reveses mais tarde, em 2010, sobretudo em 2009, com a desvalorização do metical, porque a empresa é muito vulnerável à flutuação da moeda, os seus empréstimos são todos em dólares e no final do ano, no fecho das contas, aparecem sempre desvios financeiros resultados da perda de valor cambial em relação dólar em relação ao metical. E que eram assim na ordem dos 30% ao ano, que era assim uma brutalidade para uma empresa que tinha um volume de investimentos na ordem dos 100 milhões de dólares. Bom, então, a pergunta que me faz hoje, na situação real hoje, eu não lhe sei de facto responder se... Então, talvez reformular a pergunta e perguntar antes, em que contexto é que faria sentido avançar para uma privatização? É assim, em que contexto? Num contexto em que a situação da empresa fosse uma necessidade de injeção de capitais, por exemplo. Não sei qual é neste momento a situação das suas contas, qual é a capacidade qual é a solvência da empresa, mas provavelmente numa situação em que houvesse necessidade de recorrer ao Estado para injetar mais fundos, o Estado não está em condições naturalmente de investir mais do que o que fez. Numa situação em que, num processo de abertura de mercado concreta, em que houvesse já concorrentes de peso, não é, que possam molestar a atividade da empresa, precipitaria um processo de gestão, não diria privatização, mas de gestão diferente. Não sei, tudo depende da forma como as coisas se podem precipitar, mas o que é certo é que ficarmos hoje à espera que as coisas aconteçam pode ser tarde. Portanto, há que refletir um pouco sobre o estágio atual da empresa e aquilo que são as suas perspectivas de futuro. Sei que as suas perspectivas de futuro é continuar a crescer, ir buscar mais aviões com maior capacidade. Tenho os meus receios em relação a isso, porque eu acho que o problema do mercado de Moçambique não é oferecer mais capacidade, mas é oferecer mais voos, mais alternativas, mais frequências, com equipamento mais compacto. Mas não sei. Sem ferir a saúde financeira da empresa, acha que há margem para rever os preços das passagens aéreas? Moçambique tem um dos preços mais elevados ao nível da região para transporte de passageiros. Sabemos que isso acaba por ser uma barreira à mobilidade, não é? E também ao desenvolvimento de setores como o turismo. Há margem para essa revisão? Sabe, Cristiano, eu já não estou lá na gestão, por isso é um bocado difícil. Vamos olhar então para a informação de que dispomos, não é? Nós sabemos que a maior parte dos voos em Moçambique são voos de negócios, não é? Do transporte que é feito de passageiros. Não sei se é 60%, se não estou a erro, ou mais, são viagens de negócios, o resto será de lazer. Agora, há aqui um tipo de viagem, que é a viagem, por motivos pessoais, não sei como é que se classifica isso em termos de negócio, mas, ou seja, a pessoa que vive em Lixinga e tem família em Quelimane, ou a pessoa que está em Maputo e quer visitar os familiares em Tete, e nós sabemos que, sei lá, não sei se poderia falar de uma tarifa social, mas o custo, de facto, tendo em conta as grandes distâncias que há, não seria de pensar aqui numa modalidade,
uma forma de incentivar e de reforçar a mobilidade através do transporte aéreo? Sim, nós chegamos a fazer isso. A dado momento, realmente, quem vai em negócio paga a tarifa que tem que pagar. Nem discute, as horas, porque não discute não é o a preço. pessoa que paga, não é? As horas nobres para o tráfego de negócios são necessariamente ao início do dia e ao final do dia. À noite, nós reservávamos para o transporte popular. Até chamamos o produto jato popular. Acho que agora, recentemente, a LAM colocou um produto chamado Let's Go. Mas não sei se as pessoas aderiram bem ao Let's Go. Eu cheguei uma vez a tentar comprar uma tarifa Let's Go, mas a senhora das vendas até deu-me uma outra tarifa normal que era mais barata que o Let's Go. Portanto, há aí alguma coisa que falhou no coisa. O jato popular, dirigido para uma determinada camada de população menos abastada, fazíamos à noite. Normalmente era à sexta, sábado e domingo. Um avião só com tudo económicas. Não havia refeição. Preço único. Tipo chapa. Né? E dava sempre cheio. Por isso eu digo que existe espaço se a empresa quiser diversificar o produto em função da ocupação nobre e ocupação menos nobre, de poder provocar uma variação no preço. Isto é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós, por causa do 11 de setembro, houve um agravamento nos seguros dos aviões. Houve um agravamento geral no mundo inteiro. Houve um agravamento no preço dos combustíveis. E nós introduzimos uma taxa, uma sobretaxa de combustível, que chega a ser, ou que chegava a ser cerca de $30 por passageiro, que é significativo. É muito. É muito. Provavelmente, e isso é que eu digo que não estou... Mil meticais. Mil meticais. Provavelmente hoje, na situação atual, e aos preços do combustível que caíram, o barril caiu, não é? Na altura o barril estava em 120, chegou a $140 o barril. Hoje anda nos $40 e $50 o barril. Estou convencido que os operadores aéreos hoje beneficiaram de uma redução, contrariamente às bombas de combustível dos carros, mas que os operadores aéreos tiveram esse benefício e que deviam aproveitar esse momento desse benefício para jogar com a tal sobretaxa de combustível e fazer, portanto, cortar ligeiramente a taxa de combustível e tornar o preço de bilhete mais acessível. Agora, portanto, fazer refletir essa redução do preço de combustível no próprio preço da passagem. Preço da passagem. Não é? Estou aqui a dar algumas dicas, digamos, não estou 100% dentro do assunto, mas entendo que há espaço para baixar a tarifa, que há espaço para reservar determinado tipo de produto aos aos mais carenciados, ou aqueles que têm menos posses para poder comprar um produto, e há espaço para que a própria empresa reveja a sua rede. Eu acho que hoje o que nós temos, provavelmente, é uma curva de oferta muito grande para aquilo que é a procura. E a procura é baixa porque o preço está muito alto. Então, é preciso ajustar a oferta e a procura. Encontrar um ponto de equilíbrio. E uns fatores de ocupação que na indústria aeronáutica devem ser normalmente 75%. Eu vejo hoje que os fatores de ocupação andam nos 56%, 55%. Então, é possível fazer o tuning da oferta, sacrificando inclusive algumas rotas que não são rotas lucrativas, para que possam ajustar isso
e com isso possam criar situações de algum desafogo para que a empresa possa, digamos, investir em oferecendo produtos mais baratos ao mercado. A senhora engenheira há pouco tocou no tema da eficiência e da eficiência e da pontualidade. Esta questão costuma ser relacionada também, numa perspectiva mais macro do setor de transportes, com a intermodalidade. Que tipo de coordenação é que existe hoje e que é feita hoje entre o transporte aéreo e os outros modais de transporte? Que eu sei, pouca ou quase nenhuma. Mas quando fala, por exemplo, em centros logísticos como na Cala, é importante que isso aconteça ou não? É importante, e é isso que eu digo, é que do papel à prática é que falhou aí alguma coisa. Portanto, teoricamente, todos nós tínhamos ideias muito bonitas, inclusive até no documento da estratégia do setor falávamos no Blue Train. Imagina o Blue Train, que é ali de Cape Town para Joanesburgo, um Blue Train daqui para Nampula. Essa era a parte sonhadora. É a parte sonhadora do projeto. É tão bonito sonhar, não é? Percebo as pessoas que estiveram envolvidas nisso e a forma muito emotiva como procuravam fazer as coisas acontecer. O problema é que passar depois à prática, criar os tais centros, os nódulos, os nós de desenvolvimento logístico, a tal questão intermodular, a ligação do transporte aéreo com o transporte rodoviário e o caminho de ferro, acho que isso não aconteceu. Não aconteceu. E eu acho que isso é uma das prioridades que devem ser relançadas, sem fazer um copy-paste daquilo que se passa, por exemplo, na Europa e tudo o resto, que a gente sabe na Europa que há esta intercomunicabilidade entre os vários modos de transporte. Aqui há que ser mais com os pés assentes na terra, encontrar as melhores soluções para a gente poder fazer esta integração dos vários meios de transporte. Em relação a Nacala, o aeroporto internacional foi inaugurado no ano passado, não é? Já dispõe também de 2 portos. O que é necessário para que Nacala se venha a afirmar, de facto, como um hub regional que muitas pessoas dizem que poderá vir a ser? E tendo em conta também a proximidade com mercados estratégicos, como o Médio Oriente, o mercado asiático também. A infraestrutura já está lá. A infraestrutura está lá. Foi um investimento acentuado que se fez naquela infraestrutura. O que eu sinto é que é preciso criar. Já existe um pacote de incentivos, que está colocado numa chamada Zona Franca Industrial. Há um pacote de incentivos que o Governo estabelece a quem se queira fixar. Mas eu acho que falta ali um toque que é a gestão desta infraestrutura. A meu ver, devia ser uma gestão participativa de quem explora o porto, de quem vai usar aquele aeroporto para ponto de transfer de turistas para os resorts que verão acontecer. Portanto, havia na altura até um projeto chamado Arco Norte, havia na área do turismo, havia coisas lindas que se foram idealizando e que se 10% daquilo acontecer, todos nós ficamos satisfeitos. Portanto, se nós conseguimos envolver na gestão do aeroporto de Nacala a entidade aeroportuária atual e outros componentes, outros participantes, outros investidores, que não somente os investidores públicos, na área do turismo, na área dos portos, para fazer a integração dos sistemas e para que promovam, portanto, a comercialização daquele destino. Eu acho que isso é um aspecto importante.
O segundo aspecto importante em relação à Nacala é se nós conseguirmos que uma dessas companhias que estão aí a aparecer, ou que tenham interesse, e o Governo acarinhe isto, acarinhe o empresariado privado moçambicano, cria a base. Aliás, o documento da estratégia define muito claramente isso, que era preciso criar uma base do empresariado moçambicano. Agora, como é que se faz? Não sei. Utilizando o modelo de sociedades de capital de risco para que o moçambicano e o próprio Estado e o governo entre, não é, em determinado tipo de sociedades. E aí desenvolvemos uma companhia no Norte, por exemplo, uma companhia regional no Norte. Uma companhia aérea. Uma companhia aérea. Feeder da companhia de bandeira. Não tínhamos muitas veleidades em pensar que a própria companhia de bandeira o vai fazer, porque não vai ser capaz de fazer. Os problemas são imensos para o fazer. Mas uma companhia no Norte que sirva de feeder, que alimente essa companhia e faça voos regionais e nacionais. A terceira questão é, à volta do aeroporto de Nacala, criar-se uma cidade aeroportuária. Aí estive envolvido nisso. Nós temos um exercício feito, bonito, de uma cidade modelo, porque hoje a prática nos aeroportos no mundo, ao contrário do que era há uns anos atrás, os aeroportos eram sítios isolados em que aquilo era só para o passageiro ir lá fazer o check-in, embarcar e desembarcar. Hoje são centros de negócio. O terminal é um centro de negócio. À volta do aeroporto, os hotéis, os hospitais privados. Imagine ter em Nacala um hospital privado em que as pessoas, em vez de ir à Índia para se tratar, que agora é moda, o turismo, chamado turismo de saúde na Índia, as pessoas vão para Nacala tratar-se. As pessoas do Malawi vão a Nacala tratar-se. As pessoas da Zâmbia vão a Nacala tratar-se. Há uma oportunidade ímpar de fazer à volta do aeroporto. Estão lá cerca de 300 hectares disponíveis, é? E estão planeados, não estão urbanizados. Há necessidade de fazer a infraestrutura, mas estão alocados espaços para desenvolver hotéis. Neste momento há 2 hotéis que vão arrancar agora em Nacala, que é do grupo Visabeira Hotéis, um de 5 estrelas e outro de 3 estrelas. Vai o de 5 estrelas em primeiro lugar, com um bom centro de conferências, para transformar Nacala, por exemplo, num destino de conferências. Um hospital, a parte imobiliária, lançou-se agora, os aeroportos lançaram agora um concurso para 3 blocos de escritórios. Há uma necessidade de escritórios, portanto, aí com isso nós criamos sobre o aeroporto de Nacala um conjunto de atrativos, porque hoje, neste momento, ir a Nacala, pensar, como a dado momento se pensou, que a Singapore Airlines, que atravessa os céus de Moçambique para a América Latina, América do Sul, e alguma vez aterrar em Nacala para pôr o combustível, fazer escala técnica ou levar passageiros. É isso que a gente tem que pôr um bocado os pés no chão e começar, desde já, a montar o puzzle. E o puzzle, as peças do puzzle estão lá. Está o aeroporto, é preciso agora montar a sociedade de gestão do aeroporto, a sociedade de gestão da cidade aeroportuária, que é muito importante para dinamizar aquilo, envolvendo até o setor privado, investidores privados, é naquela zona franca industrial. Porque não captar o investimento japonês para fazer a montagem e desmontagem e o pacotamento de equipamento eletrónico para exportação? Até porque os japoneses já estão interessados e envolvidos. Já estão lá. Já participam. Os japoneses já lá estão. Nas infraestruturas. Os japoneses já identificaram o aeroporto de Nacala. Já puseram no seu roadmap uma mancha que ali há um interesse. Então nós temos que ir atrás disso. Mas realmente, isto só com mentes viradas exatamente para o negócio. E que estejam
digamos, despidas das roupas do Estado. A questão fundamental, muitas vezes, é que nós ficamos muito amarrados a questões do Estado, Tribunal Administrativo, Conselho de Ministros, concursos, isto e aquilo, e as coisas passam, a moda passa e as coisas não avançam. Engenheiro José Viegas, tenho a certeza que já despertou aqui o interesse de muitos investidores que acompanham o programa. Estamos nos momentos finais desta conversa. Só para fechar mesmo, e tendo em conta que o propósito do MOSEF é não só identificar desafios, mas também trazer soluções e propostas, eu gostaria de o convidar a deixar aqui uma proposta, numa perspectiva ampla da área de transportes, que nós possamos trazer também para a conferência de dia 9, dos dias 9 e 10 de julho. Que proposta? Pode ser uma provocação. A minha primeira provocação é fazermos um balanço daquilo que foi feito até hoje para podermos programar o que vai ser o futuro. E o futuro tem que ser programado com os pés no chão, certo? E eu diria que o setor dos transportes marítimos é a chave deste processo da comunicação e transporte de mercadorias. Para mim é fundamental isso. Eu fico lembrando dos meus tempos de miúdo e jovem, quando ia ao Jornal Notícias e via publicado um anúncio que dizia as horas de partida e chegada dos vários navios que sulcavam aqui as costas do Índico, ou que iam para Nacala, ou que iam para a Beira, etc, etc. Com as várias agências de navegação. Nós temos que chegar a esse ponto. E chegar a esse ponto passa necessariamente por proteger aqueles que querem fazer isto na indústria nacional. Hoje a indústria do transporte marítimo é uma indústria aberta, cabotagem permitida. Vem um operador estrangeiro, toca a costa toca Maputo e depois de Maputo pode levar as cargas para o norte e vice-versa. O operador moçambicano fica privado de poder participar. Segundo aspecto no transporte aéreo, abriram 7 ou 8 aeroportos no país, estão-se equipando, estão-se modernizando. Agora mais um que vem aí, que é o Xaixai. Cada província, um governo entende que tem que ter um aeroporto internacional. Eu acho que isto são investimentos duplicados, investimentos fantasmas, que não vão trazer mais-valia para o país. O país precisa de concentrar os pontos de entrada no país em 3 aeroportos principais, que estão ligados aos corredores de desenvolvimento, que é Maputo, Beira e Nacala. E a partir daí é feito o desenvolvimento do mercado do tráfego doméstico. Hoje, qualquer companhia pode ir a Vilanculos, pode ir a Nampula, pode ir a Tete, pode ir sucessivamente, né? Então é preciso concentrar. Ao concentrar em 3 pontos de entrada, dá a primazia de desenvolver a indústria de transporte aéreo moçambicano, aparecendo assim novas companhias aéreas com uma dimensão tão igual ou superior às que existem, não é? E permite assim construir a massa crítica que nós precisamos para tornar os preços mais baratos, um sistema mais eficiente e a comunicação mais fácil. Engenheiro José Viegas, muito obrigada pela sua participação aqui no programa MOSEF. Obrigado. E acompanhe já nos próximos dias 9 e 10 de julho a conferência MOSEF sobre os desafios de infraestrutura e logística em Moçambique. Os temas-chave são investimento, mobilidade e competitividade. Boa noite e obrigado.